E aí, William Bellini por aqui, tenha um excepcional dia, general. Como é que você tá? Tudo bem? Bora transbordar a chave 26? Fato versus crença. Que aula fantástica essa daqui, né? Fato e crença, as duas coisas são importantes. Mas eu preciso pegar as minhas crenças, miná-las e fazer com que elas se transformem em fatos na minha vida. Tem muita crença no mundo, isso aqui chamou bastante atenção. Só religiões que utilizam a Bíblia, nós temos 6 mil. 6 mil religiões que utilizam a Bíblia. Fora aquelas que não usam, já comecei a fazer conta. Falei, cara, são dezenas e dezenas de milhares. É muita coisa mesmo. Porque crença é um sistema. Eu faço parte de um sistema religioso, você também. Se a gente sentasse para conversar, falaríamos sobre doutrina e tudo mais, e veríamos, constataríamos que existem diferenças. Mas aquilo que é basilar, que é o princípio, não. Então vamos lá. Crença é um sistema. Eu acredito, por exemplo, que dormir mais cedo gera mais resultado. Ah, então tá. Eu acredito, é uma crença. Agora, para que essa crença se transforme em resultado, em fato verdadeiramente, eu preciso dos resultados, preciso dos dados. Então, tem comprovação científica? Não? Então, continua no campo da crença. Tem comprovação científica? E verdadeiramente tem, tá? Quem dorme mais cedo tem essa comprovação científica, segundo nos foi passado pelo nosso mentor aí. Se você dormir antes da meia-noite, cada hora equivale a pelo menos 2 horas. Você descansa muito mais até meia-noite você dormindo antes, tá ok? Enquanto eu não tenho um fato, ou seja, está no campo da crença, continue fazendo pergunta até esta crença se transformar num fato. Olha como é importante o processo de fazer perguntas, fazer questionamentos. Vai te tirar do sistema de crença e vai te mandar para um sistema de fato. Então nós temos aí 3 tipos de crença: de identidade, de capacidade e de merecimento. De identidade. O que acontece na crença de identidade aqui que é muito poderoso? Nossa identidade precisa vir primeiro com a crença e depois com o fato. Eu gravei bastante isso daqui porque eu fiquei pensando, quantas vezes teríamos que ler, ou temos que ler Gênesis 1:26? Façamos o homem nossa imagem e semelhança para que governe, todo o Gênesis 1:26. Aquilo lá, as primeiras vezes que eu leio, vai demorar, mas uma crença. Mas eu tenho que introjetar aquilo de tal maneira, começar a mentalizar aquilo, começar a colocar em prática de tal maneira que a crença, ela cai fora e ela dá lugar a um fato estabelecido. Agora, de que maneira o fato ele se estabelece? Muito provavelmente não, pelas suas experiências, mas também quando você começa a caminhar e verificar e olhar isso, e presenciar isso na vida das outras pessoas. E você vai começar a pensar assim, opa, isso é possível. Então a minha crença ela já estava dando uns passinhos mais adiante, mas para eu conseguir, de fato, fazer com que isso se transforme em um fato na minha vida, de fato transformar em um fato, eu preciso colocar isso em prática, gerar experiência. Então nós temos a identidade. O que acontece? Sem essa crença, você vai ser enganado e ludibriado a vida toda. É muito interessante a identidade, né? Aliás, o que me trouxe para dentro de todo esse movimento aqui foi o tema justamente de identidade. Especificamente a palestra do Pablo, As 7 Camadas da Identidade. Porque a minha tese de doutorado foi sobre identidade. E quando eu assisti isso em novembro do ano passado, novembro de 2023, eu comecei a pensar, caramba, tudo isso faz sentido. E aí é como um novelo que você puxa um fiozinho e o negócio não tem mais fim. Não tem mais fim. E eu tô até hoje puxando o novelo. Justamente por conta da identidade. Eu observo muito aqui, claramente, com os meus alunos, essa falta de identidade. E se eu não tenho a identidade no campo da crença e ela caminhando para ser e de fato se constituir enquanto um fato, o que vai acontecer? Tudo que disserem a meu respeito, eu vou, é verdade, eu sou assim mesmo. Não, eu sou assado. A pessoa não tem essa firmeza, esse fato do que diz respeito à sua identidade. E isso, vão enganar essa pessoa o tempo todo, vem teoria daqui, teoria de lá, e conversa fiada de cá e conversa fiada de lá, e a gente acaba caindo nisso daí. E aí nós temos também um tipo de crença que é a crença de capacidade. Sem essa crença, eu vou achar que eu não dou conta de fazer. Eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Aí o que eu preciso? Preciso fazer perguntas, questionamentos, para colocar em xeque esta crença, tá ok? Para derrubar ela, para que isso se transforme em um fato. Mas um fato, agora, eu preciso trocar isso daí, que eu sou capaz, beleza? E merecimento. Dificilmente a pessoa vai dizer assim, eu mereço, ou eu sou capaz, como a gente acabou de falar. De merecimento. Sem essa crença, você não começa a fazer as coisas. Eu não mereço. Temos que mudar isso daí para eu mereço. As crenças precisam ser destruídas. Viva de fatos, tá ok?
Ao ver outras pessoas fazendo o que eu desejo fazer, eu tenho um fato na vida dos outros, mas ainda uma crença em mim. Isso me ajuda, uma vez visto, não pode ser desvisto. Você viu aquilo lá. Então a tua crença ela já está dando uns passinhos mais à frente e você precisa gerar, eu e você precisamos gerar experiências para que essas experiências façam com que essa crença se transforme num fato em nossa vida. Um fato significa resultado, o seu ou de alguém. Quando eu começo a olhar os resultados de outras pessoas e também começo a olhar para os meus, e os meus vão falar muito mais alto, para a minha vida, para a minha realidade, que deve se transformar num fato. Mas é importante você olhar para as outras vidas. Fatos são micro-resultados gerados a partir das experiências. Olha de novo a importância de gerar experiências aqui. Por exemplo, o transbordo é uma experiência. Você assistir a aula, você fazer as suas anotações e das anotações que você fez, você sistematizar de alguma maneira, como eu estou fazendo aqui, para você pegar isso aqui e transbordar no formato de um vídeo. Isso gera experiência. Todo dia gerando experiência. Tá, então a crença é algo muito ruim. Eu não posso e não preciso ter crença. Não é bem assim. Uma frase que chamou bastante atenção aqui, que eu anotei é: a crença ela é boa para começar. Temos a crença positiva e temos a crença negativa. O que acontece? A crença negativa ela te acorda. Opa, sei agora de algo. Uma crença positiva. A crença negativa ela vai te deixar dormindo. Ela não vai te fazer se movimentar. Porque a crença é importante para você ter o início de alguma coisa, só que isso você tem que começar a gerar experiências com aquilo para depois se transformar num fato. Pensa na sua vida espiritual. Aquela intimidade que você quer ter com o Espírito Santo. O dom de línguas, por exemplo. Por enquanto está no campo da crença. Mas você vai caminhando e aos pouquinhos aquilo se transforma num fato. E vai se transformar em um fato porque é uma promessa bíblica. Olha que poderoso que é isso daí. Logo, você não tem mais a crença que existe isso. É um fato na sua vida. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Que aula, hein? Transformemos as nossas crenças, ainda que elas sejam e são muito importantes para começar alguma coisa. Só que isso, eu preciso gerar experiências com aquilo para que isso se transforme em um fato. Beleza? É isso aí, general. A gente se vê na próxima aula.